Como manter a calma, mesmo cercado de pessoas tóxicas? Estoicismo. Há algo que acontece em silêncio, sem que você perceba, cada vez que entra em um ambiente carregado de negatividade. É como se o ar estivesse impregnado de uma substância invisível que atravessa sua pele e alcança sua mente. Essa substância não se mede em escalas científicas, mas se manifesta em cansaço repentino, irritação inexplicável e até perda de clareza nos pensamentos. Você chega inteiro, mas em poucos minutos começa a sentir uma espécie de desconforto que não sabe explicar. O corpo reage antes da consciência. O coração acelera, o olhar se torna pesado, a respiração muda. Tudo isso porque o ambiente não é neutro, nunca foi. Ele é moldado pelas intenções, pelas palavras e pelas emoções das pessoas que o ocupam. O problema é que muitos acreditam que são impermeáveis, que basta uma boa dose de disciplina para se manter intacto. Mas pense, se você entra em uma sala cheia de fumaça, pode até tentar segurar o ar por alguns segundos, mas cedo ou tarde terá de respirar. Da mesma forma, quando você convive constantemente em um ambiente tóxico, mesmo que tente se blindar, partículas dessa energia entram pelos poros invisíveis da mente. Não se trata de misticismo, mas de realidade humana. As emoções são contagiosas, como descrevem até estudos modernos em psicologia social. Uma pessoa ansiosa transmite ansiedade. Uma pessoa irritada espalha irritação. E o oposto também é verdadeiro. Mas o detalhe crucial é que a toxicidade tem uma força particular, porque se impõe pelo peso, pelo exagero e pelo excesso de ruído. Marco Aurélio compreendia isso profundamente. Ao escrever em suas meditações, ele não estava apenas filosofando para um futuro distante, estava se preparando para enfrentar um ambiente de tensão diária. Ele sabia que encontraria pessoas interesseiras, ingratas, arrogantes, enganadoras. Sabia que não tinha como evitar esse contato, mas tinha como se preparar para não se deixar moldar pelo que estava ao redor. E é aqui que a consciência se torna um escudo. Quando você reconhece que o ambiente tem poder sobre sua mente, já não é mais refém dele. O perigo maior não é estar cercado por pessoas tóxicas, mas viver acreditando que isso não tem efeito algum sobre você. A clareza cartesiana exige que você observe os sinais com objetividade. Pergunte-se, o que sinto quando entro neste espaço? O que acontece com minha respiração? Me torno mais impaciente. Meus pensamentos ficam mais caóticos. Se você não consegue identificar essas mudanças, significa que já foi dominado. A toxicidade começa onde a atenção termina. Por isso, o primeiro exercício é treinar os sentidos, como um soldado que vigia o campo inimigo. Não para alimentar paranoia, mas para desenvolver vigilância interior. Imagine uma reunião de trabalho onde a energia é pesada, repleta de queixas veladas e olhares de julgamento. Antes mesmo que alguém fale diretamente com você, seu corpo já absorveu a pressão. É como caminhar contra o vento. Agora imagine a mesma cena, mas com consciência plena. Você nota a densidade do ar, reconhece os olhares, sente a tentativa de contaminação emocional. Só que, ao notar, cria uma distância mental entre o que acontece ao redor e o que acontece dentro. Essa distância é o primeiro passo para a liberdade. Não se trata de fugir, mas de não ser capturado. O ambiente molda, mas você escolhe até que ponto permite essa moldagem. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas os juízos que fazemos delas. Um ambiente tóxico só se torna cárcere quando você dá consentimento silencioso para que ele dite seu estado interno. E esse consentimento é muitas vezes inconsciente. É por isso que precisamos expor à luz da razão aquilo que preferimos ignorar. Só a observação lúcida permite escapar da armadilha.
Olhe para trás e pense em situações em que saiu de um lugar se sentindo exausto, drenado, sem entender o porquê. Agora conecte isso com as pessoas que estavam presentes, com as palavras que foram ditas, com as emoções que circulavam. Não foi apenas coincidência. Foi a força invisível do ambiente agindo sobre você. E se não aprender a reconhecer isso, continuará a ser manipulado sem perceber. A prática estoica nos convida a encarar esse peso não como destino inevitável, mas como campo de treino. Cada ambiente hostil é uma academia invisível onde sua mente aprende a diferenciar o que vem de fora e o que permanece dentro. Quanto mais consciente você se torna, mais percebe que o ambiente pode até tentar moldar você, mas a decisão final é sua. Esse é o poder do autodomínio, a capacidade de estar em qualquer lugar sem perder o centro. E se esse é o peso invisível do ambiente, o próximo desafio é entender por que reagimos de forma tão automática diante dessas pressões e como quebrar esse ciclo. Porque o ambiente pode até exercer influência, mas somos nós que, ao reagir sem consciência, entregamos a chave de nossa tranquilidade, a armadilha da reação automática. Reagir parece natural, quase inevitável. Alguém lança uma crítica e a resposta já está pronta na ponta da língua. Uma provocação surge e antes mesmo que a razão tenha espaço para refletir, o corpo já disparou o contra-ataque. Esse é o mecanismo automático que a maioria de nós carrega, como se fosse um reflexo incontrolável. Mas é justamente nesse instante que a liberdade interior se perde. Quando reagimos sem pensar, entregamos ao outro o poder de ditar nossos movimentos, nossas emoções e até nosso estado de espírito. E pessoa tóxica não precisa mais fazer esforço. Nós mesmos nos tornamos extensão da negatividade que ela espalha. O que poucos percebem é que essa reação imediata não nasce no momento do confronto, mas é fruto de hábitos mentais cultivados ao longo dos anos. Fomos condicionados a acreditar que responder de forma rápida é sinal de força, quando na verdade é apenas sinal de condicionamento. Como animais que saltam ao ouvir um ruído repentino, reagimos às provocações como se estivéssemos sendo atacados fisicamente, quando na maioria das vezes trata-se apenas de palavras, olhares ou atitudes. E é aqui que o estoicismo oferece uma visão revolucionária. Não é o ataque que nos fere, mas o juízo precipitado que fazemos dele. Epicteto dizia que, quando alguém o insultava, a ofensa só existia se ele a aceitasse. O insulto era apenas som, apenas vibração do ar, até que sua mente atribuísse valor e se deixasse afetar. Isso não significa negar a realidade da dor causada por palavras duras, mas reconhecer que a mente é o filtro que amplifica ou neutraliza qualquer estímulo. Quando reagimos automaticamente, abrimos mão desse filtro e nos tornamos escravos do instante. Não há reflexão, não há escolha, só repetição do que foi disparado externamente. Descartes, com sua clareza analítica, nos lembra da importância de suspender o impulso, de duvidar antes de aceitar como verdade aquilo que aparece diante de nós. Essa dúvida metódica, aplicada às relações humanas, é um remédio poderoso contra a toxicidade. Quando alguém ataca, a mente cartesiana pergunta: isso merece minha reação? Isso é realmente um ataque? Ou é apenas uma sombra projetada pelo outro? Essa pausa é o que interrompe a cadeia automática de estímulo e resposta. E nessa pausa mora a verdadeira liberdade. Mas a armadilha é sedutora, porque reagir dá a falsa sensação de vitória. Você solta uma resposta rápida, corta alguém com ironia, se defende com intensidade e por alguns segundos sente alívio. Só que esse alívio é como beber água salgada. Quanto mais você consome, mais sede sente. No fim, a reação não resolveu o problema, apenas reforçou o ciclo.
O outro provocou, você reagiu. Ele se alimentou da sua energia e voltará a provocar. Assim, você se torna peça de um jogo que nunca escolheu jogar. O desafio estoico é romper esse padrão. Não significa se calar em todas as situações, mas recuperar o direito de escolher. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda provocação precisa ser combatida. O silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra, e a calma pode ser uma arma mais letal do que a fúria. A verdadeira força não está em esmagar o outro, mas em não permitir que ele controle seu interior. Quando você deixa de reagir automaticamente, descobre uma liberdade nova, a de não ser prisioneiro das circunstâncias. Observe-se nos próximos dias. Perceba quantas vezes sua boca se abre antes da sua mente refletir. Quantas vezes seu corpo age como se tivesse sido programado. Esse é o reflexo do condicionamento, a prova de que a toxicidade encontrou espaço em você. Mas no momento em que você nota e escolhe suspender a reação, a corrente se quebra. Você deixa de ser conduzido e passa a conduzir. Essa é a armadilha da reação automática. Ela parece instintiva, mas na verdade é aprendida, reforçada e perpetuada pelo hábito. Quebrá-la é difícil, porque exige coragem de enfrentar o vazio entre estímulo e resposta. Esse vazio é desconfortável, mas também é o espaço onde nasce o domínio próprio. E é nesse espaço que se constrói a calma verdadeira, aquela que não depende do silêncio dos outros, mas da firmeza da sua própria mente. Se o ambiente invisível já tem poder sobre nós, quando caímos na armadilha da reação automática, entregamos ainda mais território. O próximo passo é aprender a criar um escudo que não seja apenas defesa, mas também transformação. E é aí que surge a indiferença criativa, um recurso que vai além da passividade e transforma a provocação em combustível para a liberdade interior. O escudo da indiferença criativa. Quando se fala em indiferença, muitos imaginam frieza, afastamento ou até desumanidade. Mas a indiferença que o estoicismo propõe não é ausência de sentimentos, é domínio sobre eles. É a capacidade de olhar para a ofensa sem permitir que ela se torne ferida. Só que a indiferença, por si só, pode parecer vazia. Por isso, aqui entra algo que poucos exploram: a indiferença criativa. Não se trata apenas de resistir ao veneno, mas de transformar o veneno em algo que fortalece. É usar a energia negativa como matéria-prima para construir serenidade. Imagine alguém que lança ironias contra você. O caminho comum seria reagir ou se sentir diminuído. A indiferença criativa, porém, convida você a reinterpretar esse ataque como uma metáfora interna. Cada palavra hostil não passa de um sopro de vento. Você pode escolher vê-lo como tempestade ou como simples brisa que não tem força para alterar seu rumo. Essa transmutação é criativa porque dá novo significado ao que chega até você. Ao invés de reagir, você cria uma narrativa interna que neutraliza a intenção do outro. Marco Aurélio exercitava isso diariamente. Ele registrava em suas reflexões que as injúrias não passavam de percepções que só tinham efeito se ele lhes atribuísse valor. Em termos modernos, isso significa que você pode escolher reinterpretar cada ataque como uma oportunidade de testar sua firmeza. O que para muitos é veneno, para o filósofo é treino. O que para muitos é agressão, para o sábio é chance de praticar autocontrole. Essa escolha criativa é o que impede que a toxicidade se instale. Mas por que criativa? Porque não é apenas resistir com força bruta, é usar a inteligência para transformar o impacto. É como a arte do Aikido, em que a energia do adversário não é bloqueada, mas redirecionada. Uma provocação pode ser recebida, analisada e transformada em motivo de reflexão.
Uma crítica injusta pode se tornar oportunidade para revisar convicções ou reafirmar princípios. Nesse processo, você não apenas se protege, mas cresce. O risco de lidar com a toxicidade apenas com barreiras é se tornar endurecido, frio e distante de si mesmo. A indiferença criativa, ao contrário, mantém a sensibilidade, mas sem permitir que ela seja invadida. É como aprender a ouvir sem absorver, observar sem se contaminar, estar presente sem se perder. Esse equilíbrio exige treino, porque a mente busca automaticamente reagir. O segredo é redirecionar o impulso, não negá-lo. Descartes nos ajuda aqui com seu método da dúvida. Diante de uma provocação, em vez de reagir de imediato, questione: isso é realmente tão grave? Essa palavra define quem eu sou? Esse olhar muda meu valor? Quando você duvida da legitimidade do ataque, abre espaço para reinterpretá-lo. E é nesse espaço que a criatividade floresce, dando a você a chance de criar significados que o libertam ao invés de aprisioná-lo. Pense em uma situação recente em que alguém tentou roubar sua paz. O que teria acontecido se, ao invés de responder, você tivesse reinterpretado a cena? Talvez o insulto se tornasse apenas ruído. Talvez a crítica injusta se tornasse teste de paciência. Talvez o olhar atravessado se transformasse em espelho das dores que o outro carrega. Quando você usa a indiferença criativa, não apenas se protege, mas também ganha clareza sobre a fragilidade do outro. E essa clareza é poder. Essa prática não é fácil, porque exige romper o hábito da reação automática e abandonar a necessidade de provar algo ao outro. Mas a recompensa é enorme. Você descobre que nada externo tem autoridade sobre sua mente, a menos que você conceda. A toxicidade perde força quando encontra alguém que não apenas ignora, mas que a transforma em oportunidade de crescimento. É como se cada ataque se tornasse tijolo para construir uma fortaleza interior. A indiferença criativa é escudo porque protege, mas também é chave porque abre novos caminhos de interpretação. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor da sua própria narrativa. E quando essa narrativa é moldada pela serenidade, a toxicidade se torna irrelevante. Se já entendemos que reagir automaticamente nos aprisiona e que a indiferença criativa nos liberta, o próximo passo é explorar uma arma ainda mais silenciosa e poderosa. O silêncio estratégico, que não é ausência de resposta, mas resposta em sua forma mais elevada. O silêncio estratégico. O silêncio é muitas vezes confundido com fraqueza, covardia ou incapacidade de responder. No entanto, o silêncio estratégico é tudo menos isso. Ele é escolha consciente, cálculo preciso, movimento de quem não precisa provar nada, porque já tem domínio de si. Diferente da omissão, que é a ausência de ação, o silêncio estratégico é presença total, mas controlada. É a decisão de não permitir que palavras inúteis roubem a energia que pode ser guardada para o que realmente importa. As pessoas tóxicas vivem do ruído. Elas se alimentam das reações, do confronto, da necessidade de provar quem tem razão. Quanto mais você entra nesse jogo, mais poder concede a elas. O silêncio, nesse contexto, se torna como uma muralha invisível. Não importa o quanto tentem atravessá-la, encontram apenas a ausência de eco. Isso desarma, porque o agressor espera combate, e quando não o encontra, se vê diante do próprio vazio. Essa frustração é a maior derrota para quem vive de provocar. O silêncio estratégico, porém, não é apenas recusa em falar. Ele é disciplina. É observar o impulso de responder e escolher dominá-lo. É sentir o calor da ira subindo e manter o olhar firme, a postura tranquila, a respiração estável.
é transformar o silêncio em mensagem mais poderosa do que qualquer palavra poderia expressar. Marco Aurélio entendia esse poder e o praticava ao lidar com pessoas difíceis em seu círculo político e pessoal. O silêncio não o tornava menor, mas maior, porque mostrava que ele não estava à mercê das emoções alheias. Descartes nos ajuda a compreender esse silêncio como suspensão. Suspender o juízo diante de um estímulo é dar tempo para a razão decidir o que merece resposta. Muitas vezes, após alguns instantes, percebemos que a resposta que parecia urgente não é necessária. O silêncio, então, não é ausência, mas excesso de lucidez. É a clareza de que o outro não define o ritmo do nosso interior. Há uma força quase física no silêncio estratégico. Imagine uma sala em que todos discutem, gritam e competem por atenção. No meio dessa confusão, alguém permanece em silêncio, atento, inabalável. Essa presença silenciosa se torna imediatamente notável, porque contrasta com o ruído. O silêncio não se mistura, ele se impõe. Ele tem peso próprio, como uma pedra firme no meio da correnteza. Mas é importante entender que o silêncio estratégico não é fuga. Ele não é usado por medo, mas por escolha. Quando usado corretamente, ele abre espaço para que o outro se revele. A pessoa tóxica fala, insiste, provoca, mas ao não receber reação, acaba expondo ainda mais seu vazio. O silêncio devolve ao outro aquilo que ele tenta projetar em você. É um espelho sem palavras. Praticar esse silêncio é difícil, porque o impulso de se defender parece inevitável. Mas cada vez que você escolhe permanecer em silêncio consciente, treina sua mente a priorizar a serenidade sobre a necessidade de vencer discussões. E esse treino fortalece como nenhum outro, porque mostra a você que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em não ser controlado por eles. O silêncio estratégico também protege. Ele evita que você diga o que não gostaria. Evita que palavras impensadas sejam usadas contra você. Evita que a energia seja drenada em conflitos inúteis. Ele preserva o essencial, sua paz. E preservar a paz é sempre mais valioso do que conquistar pequenas vitórias verbais que nada acrescentam. O silêncio, portanto, não é a ausência de voz, mas presença absoluta da razão. Ele é a escolha consciente, arma invisível e escudo de serenidade. E quando você aprende a usá-lo, nunca mais sente necessidade de provar quem é, porque a sua calma fala mais alto que qualquer discurso. Se o silêncio estratégico é a fortaleza que nos mantém inabaláveis, o próximo passo é aprender a estar fisicamente em ambientes tóxicos sem entregar nossa mente. É aí que nasce a técnica da presença parcial, uma prática que preserva a energia vital mesmo em meio ao caos. A técnica da presença parcial. Estar em um ambiente tóxico não significa que você precise entregar-se por inteiro a ele. Há uma diferença profunda entre estar fisicamente presente e estar mentalmente envolvido. A técnica da presença parcial surge exatamente desse princípio. Aprender a permanecer onde precisa estar, mas sem permitir que sua mente se perca no mesmo fluxo de tensão que domina o espaço. É uma forma de proteção sutil, invisível para os outros, mas poderosa para quem a pratica. Pense em situações cotidianas, reuniões em que o ar é pesado, conversas familiares que descambam para acusações, rodas de amigos em que a crítica e a fofoca tomam conta. O corpo está ali, sentado à mesa, mas a mente não precisa estar exposta a todo esse ruído. A presença parcial permite que você cumpra o papel social de estar naquele lugar, sem que sua energia vital seja sugada por aquilo que não merece atenção. É como se você erguesse uma divisória interna que filtra o que entra e o que permanece. Essa técnica não é indiferença total, porque você não pode se ausentar completamente. Ela é seletividade consciente. Você escolhe o que absorver
e o que ignorar. Se alguém dispara críticas, você ouve, mas não internaliza. Se o ambiente está carregado de tensão, você percebe, mas não se contamina. É como caminhar em meio à tempestade com uma capa invisível que protege seu interior. Não é fuga, é controle. Marco Aurélio dizia que a alma precisa preservar seu espaço interior como um forte que não pode ser invadido. Essa é a essência da presença parcial. Estar no mundo sem deixar que o mundo entre em você. Não se trata de afastar-se fisicamente, mas de manter a mente livre da sujeira emocional que circula ao redor. Essa habilidade se constrói pela prática, ao aprender a identificar quando sua energia começa a ser drenada e redirecioná-la para dentro de si mesmo. Descartes nos ajuda a compreender esse exercício como uma aplicação da clareza metódica. Em vez de se perder na confusão de vozes externas, você escolhe manter a mente focada em uma linha de raciocínio clara, em um ponto de apoio mental que não se rompe com o caos. Essa âncora pode ser sua respiração, uma frase filosófica que carrega em silêncio, ou até mesmo a lembrança de que nenhum ambiente tem autoridade sobre sua liberdade interior sem sua permissão. Quando você domina a presença parcial, descobre que pode estar em qualquer lugar sem ser dominado por ele. Pessoas ao redor podem discutir, criticar, reclamar, mas dentro de você reina um espaço protegido, e esse espaço protegido é a sua verdadeira fortaleza. Ele garante que você não precise se isolar do mundo para ter paz, porque a paz passa a acompanhar você onde quer que esteja. Essa prática muda a forma como você enfrenta situações inevitáveis. Em vez de sair destruído de cada encontro difícil, você sai intacto, porque só esteve presente na medida necessária. É uma economia de energia mental que preserva sua clareza e sua força. E quanto mais você exercita essa habilidade, mais percebe que a toxicidade do ambiente perde força, porque não encontra espaço para se instalar. A presença parcial é um ato de resistência silenciosa, uma maneira de viver no meio do caos sem se tornar parte dele. E quando você aprende a usar essa técnica, descobre que o problema nunca foi estar cercado de pessoas difíceis, mas sim entregar a elas a posse da sua mente. Mas há algo ainda mais profundo. Se até agora falamos de proteção, o próximo passo é transformação. Porque quando você começa a enxergar as atitudes tóxicas como reflexos, passa a descobrir que elas também revelam suas próprias vulnerabilidades. E é aí que entra o poder do espelho invertido, uma das lições mais reveladoras dessa jornada. O espelho invertido. Há um poder silencioso em observar o outro como reflexo de si mesmo. O espelho invertido não mostra apenas quem está diante de nós, mas ilumina aspectos escondidos de nossa própria mente. Quando alguém age com hostilidade, arrogância ou sarcasmo, a reação imediata é se proteger ou contra-atacar. Mas se aplicarmos a lente do estoicismo e da razão cartesiana, percebemos que essa mesma atitude pode servir como revelação. A toxicidade alheia funciona como um teste que expõe em nós fragilidades ainda não superadas. Se uma palavra dura nos fere de modo desproporcional, não é apenas o outro que está nos atingindo, mas também uma ferida interna que ainda carregamos. O espelho invertido mostra que a intensidade da dor não vem apenas do golpe, mas do que já existia dentro de nós. É como se o outro apenas apontasse para uma rachadura que estava escondida sob a superfície. Essa descoberta, longe de ser uma derrota, pode se transformar em uma oportunidade de autoconhecimento. Sêneca dizia que o inimigo mais perigoso é aquele que vive em nosso interior. O reflexo das pessoas tóxicas nos ajuda a identificar esse inimigo oculto,
O orgulho ferido, a necessidade de reconhecimento, a insegurança que ainda busca aprovação, tudo isso se revela diante de provocações externas. Ao enxergar no outro o espelho de si mesmo, você não apenas se defende, mas também aprende a se fortalecer onde ainda é vulnerável. Descartes nos ensinava a duvidar das certezas aparentes para chegar à clareza verdadeira. Aplicar o espelho invertido é usar essa dúvida como instrumento de crescimento. Ao invés de dizer essa pessoa é insuportável, a pergunta cartesiana seria: o que em mim reage de forma tão intensa a esse comportamento? Essa investigação desloca o foco do outro para si mesmo e transforma o que parecia apenas ataque em lição prática de autodomínio. Esse processo não significa aceitar abusos ou normalizar agressões. Significa apenas compreender que cada encontro difícil pode ser usado como treino para fortalecer o que estava frágil. A arrogância do outro pode revelar a nossa impaciência. A crítica injusta pode mostrar nossa dependência de aprovação. O sarcasmo pode escancarar o quanto ainda nos deixamos definir por palavras externas. Em todos esses casos, o espelho invertido funciona como professor involuntário. Mas essa prática exige coragem, porque olhar para dentro e assumir a responsabilidade pelas próprias reações é mais difícil do que culpar o mundo. É mais simples dizer que a pessoa tóxica é o problema. Difícil é admitir que a intensidade da reação nasce de algo não resolvido em nós. Porém, é justamente essa admissão que nos liberta. Quando você reconhece a vulnerabilidade, pode trabalhar nela. Quando você descobre a ferida, pode curá-la. E quanto mais você se fortalece, menos espaço o veneno do outro encontra. A prática do espelho invertido transforma encontros desagradáveis em exercícios de crescimento. Cada vez que alguém tenta roubar sua paz, você pode escolher olhar para dentro e identificar que parte de si ainda precisa ser disciplinada. Essa mudança de perspectiva tira das mãos do outro o poder de controlar sua vida e coloca esse poder de volta em você. Ao compreender o espelho invertido, você percebe que até as pessoas mais difíceis podem ser usadas como aliadas involuntárias na sua jornada de amadurecimento. Elas apontam onde ainda é possível crescer. E quando você cresce, a toxicidade perde efeito. O que antes parecia insuportável se torna irrelevante. Se o espelho invertido revela nossas vulnerabilidades, o próximo passo é aprender a rebaixar a importância da toxicidade até que ela se torne insignificante. É aí que entra a alquimia do desprezo sutil, uma arte de transformar o peso da negatividade em leveza interior. A alquimia do desprezo sutil. Há um segredo que poucos entendem. Nem toda batalha precisa ser travada. Algumas devem ser dissolvidas antes mesmo de começar. A alquimia do desprezo sutil nasce dessa compreensão. Ela não é arrogância, nem desdém aberto, mas um processo silencioso de reduzir a importância daquilo que tenta invadir sua mente. Desprezar com sutileza significa retirar o valor do que não merece energia. É olhar para a provocação e decidir que ela não tem peso suficiente para alterar seu equilíbrio. O desprezo sutil é alquimia, porque transforma o veneno em nada. O insulto, quando carregado de intenção, espera encontrar solo fértil na sua reação. Mas quando você pratica essa arte, o insulto cai no vazio. Ele se desfaz, porque não encontra resistência nem resposta. Esse vazio não é indiferença fria, é sabedoria estratégica. É a consciência de que muitas vezes a verdadeira vitória está em não lutar. Sêneca já alertava que perder tempo reagindo a ofensas é se rebaixar ao nível de quem as profere. O desprezo sutil preserva a sua dignidade. Ele mostra que você não precisa se explicar, não precisa se defender diante de ataques pequenos, porque a sua paz está acima disso.
Quando alguém lança palavras duras e você responde com silêncio carregado de serenidade, transmite uma mensagem clara: o que você disse não tem poder sobre mim. Esse tipo de desprezo não é perceptível de imediato para o outro, mas é profundamente sentido por você. É um movimento interno, quase invisível, em que você retira a importância emocional de algo que poderia feri-lo. Você escolhe não se apegar à ofensa, não dar a ela mais espaço do que merece. Essa escolha muda completamente a dinâmica. O agressor perde o controle, porque o jogo não encontra adversário. Descartes pode nos ajudar a compreender esse processo pela via da razão. Ao questionar o valor de cada estímulo, descobrimos que muitos deles são irrelevantes. Pergunte-se: essa crítica realmente muda quem eu sou? Esse olhar atravessado altera meu valor? Essa ironia merece minha energia? Quando você conclui que não, o desprezo se torna natural. Não por arrogância, mas por clareza. O que não tem valor não deve ocupar espaço em sua mente. A alquimia do desprezo sutil também tem efeito libertador, porque, ao praticá-la, você não só preserva a própria paz, como também descobre que a maioria das provocações são pequenas demais para justificar grandes reações. É como escolher não carregar pedras desnecessárias durante uma longa caminhada. Você caminha mais leve, porque não carrega o peso das palavras e atitudes dos outros. Essa prática exige treino, porque a mente busca constantemente reagir, justificar, provar. Mas cada vez que você escolhe desprezar sutilmente em vez de reagir, fortalece o músculo da serenidade. Com o tempo, o que antes parecia insuportável se torna quase invisível. A toxicidade se dissolve porque não encontra relevância dentro de você. Esse desprezo, no entanto, não é negação da realidade. Você continua consciente do que está acontecendo ao redor, mas decide não dar importância desnecessária. É como ouvir um ruído ao fundo e escolher não se distrair com ele. O som existe, mas não merece sua atenção. A alquimia do desprezo sutil é uma arte silenciosa que protege sua mente e preserva sua energia. Ela garante que você não desperdice forças lutando batalhas que não acrescentam nada à sua vida. E quando você domina essa prática, descobre que a serenidade não vem da ausência de ataques, mas da capacidade de tratá-los como irrelevantes. Mas há situações em que o desprezo não basta, porque o corpo reage antes da mente e a tensão já começa a se instalar. Nesses momentos, é preciso recorrer a uma prática que conecta razão e corpo em um só gesto. O exercício da respiração filosófica, capaz de dissolver gatilhos emocionais em segundos. O exercício da respiração filosófica. Há momentos em que a mente já entendeu o valor da serenidade, mas o corpo insiste em trair essa decisão. O coração acelera, a respiração se torna curta, os músculos se contraem, e mesmo que você tente se manter racional, a tensão domina. É nesse instante que a respiração filosófica entra como ferramenta prática. Diferente de técnicas superficiais que apenas relaxam, essa prática une corpo e razão, tornando a calma não apenas um estado emocional, mas um posicionamento filosófico diante da vida. Respirar é o ato mais simples e constante que realizamos, mas raramente o fazemos com consciência. Quando você controla a respiração, envia ao corpo a mensagem de que não está em perigo, e essa mensagem reduz o impacto das emoções negativas. Imagine-se em meio a uma conversa carregada de acusações. O corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça física, mas você sabe que não está em um campo de batalha. Nesse momento, inspirar profundamente, sustentar por alguns segundos e expirar de forma lenta não é apenas um exercício fisiológico, é uma declaração interior. Eu escolho não ser dominado.
Os estoicos valorizavam exercícios que mantivessem a mente presente e consciente. A respiração filosófica cumpre esse papel, porque obriga a atenção a se voltar para dentro, desviando-a do estímulo externo. Cada inspiração se torna um lembrete de que você continua no controle. Cada expiração se torna uma liberação do peso que tentam depositar em você. Ao invés de carregar a tensão, você a dissolve no ar que exala. Esse gesto simples, repetido com intenção, cria uma barreira invisível entre a provocação e a sua paz. Descartes nos ajuda a compreender esse processo de forma ainda mais clara. Se a mente deve analisar cada impressão antes de aceitá-la como verdadeira, a respiração consciente funciona como esse intervalo de análise. Ela cria o espaço entre estímulo e resposta. Enquanto inspira e expira, você ganha tempo para refletir. Isso merece minha reação. Essa situação exige que eu entregue minha calma. Esse espaço suspende a urgência da resposta automática e devolve a você o poder da escolha. O exercício pode ser simples, mas precisa ser feito com atenção total. Inspire contando até 4, sustente por 4, expire contando até 6. Enquanto faz isso, traga à mente a lembrança de que nenhuma palavra ou gesto externo tem autoridade sobre a sua essência. Essa prática alinha corpo e razão, emoção e filosofia. É como se cada ciclo de respiração fosse um treino de serenidade. Quanto mais você pratica, mais natural se torna, até que a calma deixa de ser uma luta e passa a ser reflexo. Imagine aplicar isso em situações extremas. Uma reunião em que todos estão exaltados. Uma discussão familiar em que gritos dominam. Um encontro social em que as críticas disfarçadas são lançadas como flechas. Enquanto todos se deixam levar pelo turbilhão, você permanece respirando de forma consciente, transformando a própria respiração em âncora. Aos olhos dos outros, pode parecer apenas tranquilidade, mas dentro de você é muito mais. É a prova de que o caos externo não consegue roubar a sua ordem interna. Essa prática é tão poderosa porque devolve a você o que a toxicidade tenta roubar, o domínio sobre si mesmo. Ao controlar a respiração, você mostra ao corpo e à mente que quem governa é você. A raiva pode até tentar subir, a ansiedade pode querer invadir, mas nenhuma emoção domina por completo aquele que aprendeu a respirar filosoficamente. A respiração filosófica é, portanto, mais que técnica. É um símbolo. Ela mostra que, mesmo nos momentos mais tensos, existe sempre um espaço interior de liberdade que ninguém pode tocar. E cada vez que você recorre a ela, reforça essa verdade. Se até aqui aprendemos a desprezar sutilmente e a recuperar o domínio pelo corpo e pela razão, o próximo passo é ainda mais desafiador. Preparar a mente antes mesmo que o caos aconteça. É no ensaio mental do caos que você fortalece a calma de forma antecipada, treinando-se para enfrentar a tempestade antes que ela chegue. O ensaio mental do caos. A maioria das pessoas espera a tempestade para aprender a nadar. Só que quando o caos chega, já é tarde demais para treinar. O estoicismo ensina o oposto. Prepare-se antes, ensaie antes, fortaleça-se antes. O ensaio mental do caos é a prática de visualizar de forma consciente e detalhada as situações mais desafiadoras que podem surgir em sua vida. É imaginar com clareza a presença de pessoas tóxicas, o peso das críticas, a agressividade dos ataques e se ver enfrentando tudo isso com serenidade. Esse ensaio não é pessimismo, é treino. É a maneira mais eficaz de blindar a mente contra o imprevisível. Marco Aurélio começava seus dias lembrando a si mesmo que encontraria pessoas ingratas, invejosas, falsas, arrogantes. Ele não fazia isso para alimentar desânimo, mas para se preparar.
Ao antecipar a presença do caos, criava dentro de si o espaço necessário para não se surpreender. A surpresa é o que fragiliza. Quando você acredita que o dia será perfeito e encontra hostilidade, se abala. Mas quando já esperava a dificuldade, ela perde força. O choque desaparece, e com ele desaparece parte do poder que a toxicidade teria sobre você. Esse ensaio mental não significa viver na ansiedade de prever cada detalhe do futuro, mas criar uma espécie de imunidade psicológica. Ao imaginar a pessoa que costuma provocar você, tentando arrancar sua paciência, você treina a resposta calma antes que o momento aconteça. Quando a cena real chega, a mente já percorreu aquele caminho e não é pega desprevenida. É como um atleta que ensaia cada movimento antes da competição. Quando está no campo, age com naturalidade porque já viveu aquela situação dezenas de vezes dentro da mente. Descartes, com sua busca pela clareza, diria que ensaiar mentalmente o caos é uma forma de ordenar as possibilidades. Ao colocar diante de si os cenários mais difíceis, você organiza o pensamento, elimina ilusões e encara a realidade como ela é, incerta, cheia de variáveis, mas não incontrolável. A mente treinada nesse exercício já sabe o que fazer porque já percorreu as rotas possíveis. Não é mais refém do inesperado. O ensaio mental do caos tem ainda um efeito poderoso. Ele transforma medo em confiança. Ao se imaginar no meio de um conflito mantendo a calma, você cria uma memória emocional de serenidade. Essa memória, mesmo que fictícia no início, começa a se enraizar no cérebro como possibilidade real. E quando o momento real acontece, essa lembrança é ativada como um recurso disponível. Assim, o que parecia impossível, manter-se tranquilo diante da fúria alheia, torna-se acessível, porque já foi ensaiado. Mas esse exercício precisa ser feito com intenção. Não basta pensar vagamente em dificuldades. É preciso visualizar de forma concreta. Imagine o tom de voz da pessoa, as palavras que ela costuma usar, a sensação que o ambiente gera. E depois visualize sua postura calma, sua respiração controlada, seu olhar firme. Repita até que a cena de hostilidade se torne cenário de treino. O cérebro não distingue totalmente entre o vivido e o ensaiado. Por isso, quanto mais você pratica, mais natural se torna responder com serenidade. Essa prática muda radicalmente a relação com o imprevisível. O caos deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade de aplicar aquilo que já foi treinado. E quando você começa a enfrentar as situações reais com calma, descobre que a força não estava no controle do ambiente, mas na preparação da mente. O ensaio mental do caos é, portanto, a arte de vencer antes mesmo que a batalha comece. É assumir que o mundo será hostil em muitos momentos, mas que isso não precisa roubar sua liberdade interior. Quanto mais preparado você está, menos espaço a toxicidade encontra para se instalar. E se treinar a mente antes é essencial, encerrar essa jornada exige algo ainda maior. Compreender que a verdadeira vitória não está em calar os outros, mas em calar o tumulto interno. É na coroa da serenidade que se encontra o desfecho dessa caminhada. A prova de que transformar hostilidade em liberdade interior é o ápice da filosofia vivida. A coroa da serenidade. Chegar até aqui é compreender que todas as práticas anteriores, reconhecer o peso invisível do ambiente, romper a reação automática, usar a indiferença criativa, aplicar o silêncio estratégico, dominar a presença parcial, encarar o espelho invertido, praticar o desprezo sutil, recorrer à respiração filosófica e ensaiar o caos antecipadamente, apontavam para um único destino, a conquista da serenidade como estado permanente. A serenidade não é a ausência de problemas, mas presença de domínio. Ela não se conquista afastando pessoas tóxicas do mundo, porque elas sempre existirão,
mas aprendendo a não permitir que tenham poder sobre você. Essa é a coroa que poucos alcançam, porque exige treino, consciência e disciplina. A coroa da serenidade é invisível, mas pesa mais do que qualquer símbolo de poder exterior. Ela é conquistada quando você percebe que não precisa provar nada para ninguém, que não deve desperdiçar energia em disputas inúteis, que não pode se deixar arrastar pelo ruído dos outros. É a liberdade interior de saber que nada que venha de fora pode quebrar aquilo que foi solidificado dentro. É essa força silenciosa que os estoicos buscavam diariamente e que ainda hoje permanece como a arma mais poderosa contra a hostilidade do mundo. Marco Aurélio, no ápice de seu poder político, lidava com traições, intrigas e pressões constantes. Ainda assim, escrevia para si mesmo a necessidade de preservar a alma intacta, como se estivesse protegido por um muro interior. Esse muro não era feito de indiferença fria, mas de convicção clara. Os outros podem escolher agir de forma injusta, mas eu escolho manter minha mente em paz. Essa escolha é a verdadeira vitória, porque nenhum poder externo pode arrancá-la de você. A serenidade, quando alcançada, não é apenas proteção, é também fonte de influência. Quem mantém a calma em meio ao caos, inspira confiança, respeito e até transformação nos que estão ao redor. Sua postura firme, seu olhar tranquilo e sua resposta ponderada se tornam testemunho vivo de que existe outro caminho além da agressividade. A serenidade é contagiosa, mas de forma oposta à toxicidade. Ela não pesa, não drena, não sufoca. Ela alivia, fortalece, ilumina. Descartes nos lembraria que a clareza surge quando afastamos as ilusões. A serenidade é exatamente isso. Clareza plena de que os outros não controlam sua mente, de que o ambiente não define sua essência, de que você é responsável pela forma como responde ao mundo. Essa clareza é a coroa final, porque liberta você da escravidão da reação e o coloca no trono da escolha consciente. Pense no impacto disso em sua vida. Estar em ambientes pesados sem sair drenado. Conviver com pessoas difíceis sem perder a paciência. Enfrentar acusações sem carregar ressentimentos. Esse é o sinal de que a serenidade foi conquistada. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. O mundo continua sendo o mesmo, mas você já não é refém dele. A coroa da serenidade é o ápice da filosofia vivida, porque une razão e prática, clareza e disciplina, autodomínio e liberdade. É a prova de que a paz não é algo que se espera receber de fora, mas algo que se constrói por dentro. E quando você a conquista, nenhum ambiente, nenhuma pessoa, nenhuma provocação pode arrancá-la de você. Essa é a vitória invisível que vale mais do que qualquer disputa exterior. Não se trata de calar o outro, mas de calar o tumulto interno. Não se trata de dominar pessoas, mas de dominar a si mesmo. E é esse domínio que faz de você alguém verdadeiramente livre. Alguém que pode caminhar em qualquer lugar sem ser moldado por ele. Alguém que carrega no silêncio e na firmeza a marca de uma mente que alcançou a mais alta das coroas. A serenidade.